Você está conosco aqui agora pela próxima 1 hora. Nós estaremos juntos com muitas matérias, muitos assuntos que ensinarão como você pode ser feliz no amor, no seu relacionamento. E temos aqui conosco hoje o casal Cleiton e Raquel. Boa tarde, bispo. Boa tarde, bem-vindos ao programa. Obrigado. E eles estão casados, são dois pombinhos, estão casados há apenas 1 ano. E eles vão contar suas experiências e por que eles estão casados assim tão jovens, como você pode ver, é um casal bem jovem. Mas no programa de hoje nós vamos falar sobre pessoas que idealizam um parceiro e por causa de ficar na busca de um parceiro ideal, elas nunca encontram ninguém, nunca aceitam estabelecer um relacionamento com nenhuma pessoa, porque aquela pessoa que ela encontra nunca chega ao nível do que ela espera. Ou aqueles que já são casados, muitas vezes estão frustrados porque passam a vida comparando o parceiro que está ao seu lado àquele que ela tem na cabeça, ou que ele tem na sua cabeça. Vamos falar mais sobre esse assunto, inclusive vamos também às ruas mais tarde ver o que as pessoas pensam ao respeito. Fique com a gente na Escola do Amor. Encontrar o par ideal. Essa é a dificuldade de muitas pessoas no mundo inteiro. Aliás, não é todo mundo que é bonito, charmoso, carismático e bem-sucedido. Parece exagero, mas tem muita gente exigente por aí. A mulher ideal é aquela que fazem os momentos valerem a pena e que, acima de tudo, respeitam o espaço, a individualidade um do outro. Acho que se a gente seguir nessa linha, o relacionamento, acho que tem futuro. Uma pessoa que te respeita, que cuida de você, que se preocupa, acho que pra mim é o que eu procuro. Uma pessoa companheira, amorosa, que me faça bem, que goste da minha família, dos meus amigos, que se encaixe assim, né? Que se complete comigo, que seja parecido, que a gente se dê bem, que não faça eu me privar das coisas, que eu continue vivendo a minha vida do jeito que eu vivo e que acrescente pra mim. Segundo esse especialista, a idealização do parceiro ideal aumentou muito depois da era digital. Hoje em dia, principalmente com sites de relacionamento, tem uma lista enorme que se pergunta assim, qual é o homem ideal para você, ou qual é a mulher ideal para você. O que acontece é que essa lista hoje tem centenas de fatores e as pessoas estão saindo da real para fazer uma idealização virtual. Isso é muito ruim. Carol sabe bem o que é isso. Príncipe encantado, princesa encantada. Acho que não existe, né? Parece que muitos procuram e acabam não achando o tal parceiro ideal. Então o jeito é mudar mesmo. Eu acho que mudar não, as pessoas tentam melhorar, mas mudar eu acho que não. Eu acredito que quando você está com uma pessoa que vale a pena, eu acho que vale a pena você investir e mudar. Eu já vi situações de pessoas que estão num caminho muito equivocado de vida, né? E que por serem amados, sinceramente, conseguem mudar. Eu acho que o amor é muito transformador. O que eu acho mais interessante desse tema, Cristiane, é o seguinte: quando você pergunta a uma mulher qual o parceiro ideal, qual o homem ideal, ela descreve uma outra mulher. E quando companheiro que me entenda, que aceite a minha família e que me escute. E quando você pergunta o homem, a mesma coisa, ele descreve um outro homem que me respeite, me dê o espaço, que tenha um bom humor, que me faça rir, que não sei o quê. Ele descreve outro homem. E aí está parte da razão da grande frustração de muitos relacionamentos, de muitos casais. Porque a mulher está procurando no homem uma outra mulher. E o homem, na mulher, ele procura outro homem, nesse sentido do que lhe faz agradar, né? Receita para desastre. Eu estava pensando, né, no meu caso, porque eu idealizei
você, né? Um dia eu cheguei, fiz uma lista do que eu queria, mas eu não fiz pensando na mulher, não. Eu peguei um homem que eu admirava, que era o meu pai, ainda é. E ok, meu pai é assim, assim, assim. Então eu quero que o meu marido seja assim, 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 assim. Eu peguei porque eu vi que meu pai e minha mãe, eles eram muito felizes, são felizes. E eu queria um casamento assim. Você... Pode falar. Não, eu ia continuar, mas pergunta. Não, vai em frente. Então, aí é que muitas pessoas erram, porque as pessoas não veem as qualidades naqueles que conseguiram vencer o casamento. Elas não querem saber. Elas querem o que é moda, né? Como é que a minha amiga falou? A minha amiga falou que legal ter um namorado que é assim. Ah, então eu quero um namorado assim. Mas mesmo você, na sua idealização do parceiro ideal que você queria, essa lista foi completada 90 e poucos %, porque teve uma coisa naquela lista que não foi exatamente... O que foi? Eu não posso falar aqui agora. Mas basta dizer o seguinte... Todas as características principais... As principais, as mais importantes... Os detalhes que não eram muito importantes. O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas, elas querem, nos mínimos detalhes, aquela pessoa dos sonhos dela. Então, quando não encontra, então ela despede, ela descarta, por causa de uma coisa pequena, a pessoa que em potencial poderia lhe fazer feliz. Então, claro, você fez uma lista inteligente, não uma lista voltada ou influenciada pela mídia, ou por Hollywood, ou por amigos, mas nem essa lista foi 100%. Porque, na verdade, parceiro ideal não existe. Porque só se você pudesse realmente criar, se você fosse Deus e você pudesse criar uma pessoa para você. Mas, mesmo assim, aquela pessoa, se ela retém a sua individualidade, ela vai ter coisas pessoais que não vão agradar a você. E até porque você não sabe o que vai lhe fazer feliz. Porque às vezes a mulher fala assim, eu queria um homem assim, sensível. Aí ela vai e casa com um homem sensível, ela não aguenta. Porque o homem é muito insensível e nenhuma mulher aguenta isso. Então ela nem ela sabe o que é bom para ela, o que vai fazê-la feliz. Então ela tem que saber pegar o que a embalagem, o pacote todo que veio com aquela pessoa e saber ver se ali tem muitas coisas boas que vale a pena aguentar as negativas ou fazer adaptar, né, equilibrar as negativas, então ela tem que aprender a fazer isso. E não ficar reclamando do fato que, o meu marido, ele não abre a porta para mim quando eu vou entrar no carro. Né? Ela fica comparando o marido dela com o homem do filme ou o marido da outra amiga dela, que faz isso para a amiga. Então, porque o dela não faz, ela fica frustrada. Então, uma das maneiras de você ser frustrado ou frustrada é você estar sempre tendo uma idealização, um sonho, uma coisa que não é real e praticamente impossível, e olhar a realidade da outra pessoa. Não é nem justo isso, não é nem justo. Né? Porque como você vai alcançar o sonho da outra pessoa, que pode, como um pintor numa tela branca, pode pintar o que quiser. Na sua imaginação você pode idealizar o que você quiser, mas na vida real nem sempre é assim. Eu estava até pensando no caso da solteira, né? Porque muitas solteiras não sabem nem onde encontrar, né? E eu estava pensando numa amiga minha, eu pedi para ela, o que você gostaria de ver, né? O que você idealiza assim nessa pessoa que você quer casar? Aí ela mandou um e-mail que foi bem engraçadinho. Ela botou os detalhes menos importantes que existem. Eu quero que ele seja italiano, que ele use óculos, que ele saiba tocar violão e que ele fale essa língua também e goste de andar na praia e assim, né? Ela idealizou algum artista que ela viu em algum lugar. Uma historinha, não sei. Mas a pessoa, ela tem que saber também as coisas importantes que ela deve dar valor, né? No caso, às vezes a pessoa fica muito assim, preocupada, aparência, né? Eu quero que ele seja assim, que ele seja assado.
Mas isso aí não vai lhe fazer feliz. O que vai lhe fazer feliz são qualidades específicas. Por exemplo, um homem fiel, um homem que trata bem a família, né? Um homem que respeita a mãe, que isso já mostra também que ele vai respeitá-la também. Um homem que seja trabalhador, né? Que não é de ficar de brincadeirinha, de joguinho. Então, são coisas que são assim, que não dá para ela... Ah, não, isso aqui também não preciso pensar nisso. Não, isso aí tem que pensar. São coisas importantes, são ideais importantes para achar, para procurar na pessoa certa. São coisas que não dá para negociar. Não tem como não ter aquilo ali e ser feliz. Veja o que as pessoas nas ruas pensam a esse respeito. O que é uma pessoa perfeita, um homem perfeito? Eu sei. Ideal. Lava, passa e cozinha. Não, que seja companheiro, né? Que seja amigo. Como faz para encontrar um pai perfeito? Tem que pesquisar muito, viu? É difícil, hoje em dia é difícil. É a pessoa que te completa e consegue ser ela mesma com você a qualquer momento. Eu namoro há um ano. Eu encontrei meu pai perfeito, assim. Como é que você conheceu? Conheci na balada. A gente começou a estudar junto e daí fazendo trabalho junto e aconteceu. Quem chegou em quem? Amigos que ajudaram. Eram da mesma sala? Da mesma sala. Aquela ali, lava, passa e cozinha. Eu não falei que descreve ela queria um cozinha, ela queria uma empregada, né? Quer dizer, a pessoa fica sempre olhando o lado que vai preencher aquilo que ela gostaria em outra mulher ou em outro homem, no caso, do mesmo sexo. O homem quer alguém que faça ele rir, que compreenda os gostos dele do esporte, daquele mesmo time que ele torce, que conversa com ele sobre aquele time. A mulher quer alguém que lava, passa e cozinha. Pois é, parceiro ideal é uma furada para muitos que estão buscando isso daí. Mas nós vamos falar aqui com o Cleiton e a Raquel. Cleiton, vocês e Raquel, vocês estão casados há apenas um ano, não é isso? Sim, senhor. E vocês... por que vocês casaram tão cedo? Essa é a primeira pergunta. Porque você tem 23 anos de idade, Raquel tem... Pode falar mais alto? 18. Tá com medo? 18 anos. Você casou então com 17. Você não casou grávida, não? Não foi porque houve alguma pressão, alguma coisa? Nada. Muito bem. Então, por que casar tão cedo? É a pergunta que eu creio que é mais gritante quando alguém vê vocês tão jovens já casados. Por exemplo, quando eu nasci num lar que o meu pai foi separado da minha mãe desde quando eu nasci. E no mundo, os amigos do mundo, a direção que eles dão pra gente é a seguinte: não, você tem que aproveitar a vida, fica com uma aqui, outro dia fica com uma ali. E meu pai, que deveria me dar o conselho correto, o conselho dele era o seguinte: não, para que casar? Sendo que você pode ter várias mulheres. E eu via que a vida do meu pai era frustrada, porque ele já estava no 4º casamento e tendo o 4º filho. Foi quando diferentes mulheres. De diferentes mulheres. Eu falei, se eu seguir o conselho do mundo, eu vou me perder como meus amigos estão se perdendo. Como eu me perdi também por um tempo. Se eu seguir o conselho do meu pai, eu vou ser o pai de um monte de filho. Foi quando eu decidi, quando eu encontrei a Raquel, eu fiz a minha escolha. Eu casei novo, eu sei, mas eu casei consciente que ela ia me fazer feliz e eu fazer feliz ela. Ou seja, você viu no seu pai um conselho, ele te deu um conselho, mas você viu que o conselho dele... Não servia para ele. Não servia para ele, não fez bem a ele. Sim, sim. Então você foi inteligente e fez o contrário. Você queria só uma mulher. Não é isso? Você queria encontrar uma mulher e ser casado com ela, não ficar trocando de mulher. Só uma mulher. Por um bom tempo eu procurei o par perfeito. A gente nunca acha o par perfeito. Ou seja, eu achei as qualidades dela. E nos opostos da gente, a gente se encontrou. A gente se encontrou. Não vou dizer que foi amor à primeira vista. Quando eu olhei ela, eu gostei dela. Só que eu estava tão empenhado no meu trabalho que eu não pensei em chegar perto dela, em conhecer ela. Aí, passado algum tempo, uma moça, que era amiga dela,
foi e falou comigo que ela também gostava de mim. Uhum. Eu falei, poxa, eu também gosto dela. Foi quando a gente se conheceu. E você, Raquel, por que casar tão nova? Eu via no testemunho dos meus pais. Eles sempre mostravam pra gente que o casamento não era como as pessoas falavam, que não era... Todo mundo falava, ah, se eu fosse você não me casava nunca. Eu vi que não era assim, porque eles eram felizes. Então, através do testemunho deles, desde pequenininho, eu sempre quis casar cedo, eu sempre quis construir uma família cedo. Uhum. Seus pais, então, são casados e bem casados. Então, você sempre viu neles um espelho, um exemplo, uma imagem que você gostaria de repetir na sua vida. Então, você não quis... Mas por que também não esperar? Por que não fazer mais tarde? Muitas jovens na escola, imagino, você deveria sofrer pressão de ter muitos namorados. Como é que era? Sim, na escola todo mundo fala, ah, mas você está namorando agora? Não, você tem que ficar com um, você tem que saber, você tem que ficar com vários para ver quem que vai dar certo. Você vai, que tá pensando em casar agora? Não. Então, para elas era anormal. Só que elas falavam, ah, você tem que ficar com um monte de menino para ver. Elas ficavam, mas elas viviam tristes, viviam chorando. Então, eu vi aquilo, poxa, como é que eu vou ficar com um monte, sendo que elas ficam e não mostra nada, elas não são felizes por isso. Uhum. Então, a mesma coisa, uma coisa que elas falavam, mas que não servia para elas. Não. Quer dizer, você então também usou a cabeça e não seguiu a onda aí fora, mas decidiu fazer o correto. E já, eu creio que você achando a pessoa que você creu que foi a pessoa certa para você, então por que esperar, né? É isso? É. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse primeiro ano de casamento. Como é que tem sido para vocês? Porque para muitos isso não é normal hoje em dia, né? Normalmente as pessoas estão casando mais tarde, mas vocês casaram bem cedo. Então a gente quer ver como é que foi essa situação. Aliás, eu e a Cristiane também casamos muito novos. E por isso nós tivemos problemas no início do casamento. Nós passamos já uma primeira parte dos erros que cometemos no início do nosso casamento e vamos agora passar a segunda parte. Olha só. Erros que cometemos no início do nosso casamento. Eu e a Cris estamos fazendo essa série de vídeos falando dos nossos erros, as lutas que passamos e graças a Deus vencemos para poder ajudar casais que com certeza passam problemas semelhantes. Se você não assistiu o primeiro vídeo da série, então você pode clicar no link e ver no nosso canal o primeiro vídeo que falamos na semana passada, o primeiro erro. Hoje vamos falar de mais um erro e a Cris gostaria de falar primeiro. Nós, antes de casarmos, tinham muitas meninas que gostavam dele, estavam em cima dele e tal. Então toda vez que eu o via conversando com uma pessoa com um pouco mais de tempo, uma mulher com um pouco mais de tempo com ela, ou então aquela mulher estava sempre querendo falar com ele. Então aquilo ali me trazia aquele ciúme. Um ciúme que começou a invadir o nosso casamento, porque toda vez a gente tinha problemas por causa do meu ciúme dele. Começou a ficar demais em tudo. Se ele atendia o telefone e saía de perto de mim, eu já ficava imaginando, meu Deus, será que é alguém? Será que... sei lá. Então vinham esses pensamentos horríveis na mente da gente e, levada pela insegurança e pelo ciúme, a gente brigava. Eu não entendia você não me entendia, porque ele não estava fazendo nada assim... Demais, né? Só que eu já começava a ver coisas, ver e assumir e fazer minhas próprias conclusões, porque já antes de casar já tinha aquela insegurança, né? Aquele medo dele perder o amor por mim e ter por outra pessoa. Então o comportamento dela de ciúme me irritava, porque eu não estava fazendo nada de errado, nada demais, nada grave. Agora, o que não ajudava da minha parte é que eu também não via nenhum problema com o fato de eu, sendo um homem casado, tendo amigas, mulheres amigas. Como eu cresci, tenho uma irmã de idade muito próxima, tenho muitas primas, tias, eu cresci tanto com garotos, como também com garotas, com meninas, e na escola também, tinha muitas amigas, eu nunca vi problema com relação a isso. Depois que eu me casei, eu segui sendo
camarada, sendo aberto, sendo simpático com outras mulheres, sem saber que isso traria um problema para o meu casamento. Por quê? Não é simplesmente porque a Cristiane tinha o problema da insegurança ou do ciúme, mas porque eu aprendi depois, com o amadurecimento, que não é apropriado para um homem casado, nem tampouco para uma mulher casada, ter amizades fora do casamento com alguém do sexo oposto. Porque isso vai começar a causar questões de confiança, de desconfiança, na verdade, no casamento. Então, essa maneira de ser prejudicava ainda mais a situação, ainda promovia ainda mais o ciúme da parte dela. Então, como que nós vencemos esse problema? Você teve que mudar a maneira de olhar a situação e olhar você mesma, porque você estava se fazendo fraca através do ciúme. Eu me sentia bem pequenininha. Toda vez que a mulher mostra ciúme, ela se faz pequena no relacionamento. Ela fica a fraca no relacionamento. Quem tem a posição maior e privilegiada é o homem que não tá, que ela está sentindo ciúme, então ele, né, fica por cima. Então ele não precisa mudar, ele pode continuar e ela só vai ficar ali sofrendo e sendo irritante, né? Então eu reconheci que eu estava fazendo mal a mim mesma, primeiro, porque eu estava me fazendo pior do que aquelas outras mulheres. Às vezes até tinha mulheres que davam em cima dele, que, você sabe, um homem muito inocente, ingênuo. Então, às vezes acontece, a mulher sabe que tem mulher que gosta. Então, quando a gente tem esses problemas de ciúmes, a gente fica pior do que aquela mulher que está, talvez até com as intenções erradas. Então, eu reconheci e eu mudei, eu não fazia mais aquilo um problema. Né? É claro que aquele pensamento vinha na cabeça, mas eu não fazia mais um problema dele. E você, por outro lado, também começou a mudar, porque eu também não estava mais julgando você, então você também começou a mudar a sua maneira de ser. Eu até queria falar que não é só o problema da falta de confiança, é que realmente acontece. Quando um homem e uma mulher ficam muito amigos, acontece muitas vezes de começar a ter atração um por outro. Isso acontece muitas vezes. Então, um homem pode ser feliz no casamento, mas se ele tem uma amizade com uma mulher vem os pensamentos. Então, a gente deve evitar isso, não é apropriado. Não é apropriado, não somente para o casal, mas também porque realmente pode acontecer. Você está dando chance para o mal, a tentação entrar. Porque o coração é enganoso, o coração começa a desenvolver sentimentos, ainda que não tenha tido a intenção no início. Então você mudando, eu também comecei a entender que eu tinha que mudar, que se havia um problema dessa parte do casamento, então era um problema que eu tinha que resolver também. Que não era simplesmente como eu fazia no início do casamento, que era dizer para ela assim, o problema é seu, você que está com ciúme, você que está vendo coisas, você está imaginando coisas. Então resolva o seu problema. Eu jogava o problema para cima dela e não fazia nada da minha parte. Quando eu entendi que o problema era também meu, ou seja, eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar a resolver, então eu comecei a mudar esse pensamento. Não, realmente não faz bem eu ter amizades com outras mulheres. Então eu vou começar a afastar e manter a distância, para que então não dê razão e também não dê oportunidade para esse tipo de problema que acabou de ser mencionado. Quando então nós fizemos isso, de ambos os lados, esse problema se resolveu e acabou. Então, 18 anos de casamento, nós podemos falar isso hoje, mas no início, no princípio, nós tivemos que vencer através dessa maneira que nós explicamos aqui. Eu acho que isso é um problema muito comum em muitos casais, especialmente se você pensa que não tem problema, você mulher acha que não tem problema de ter contato com amigos, com pessoas no seu trabalho. Você homem acha que não tem problema ter uma amiga, de se relacionar com uma outra amiga, de ficar ligando para mulheres, ficar ligando para você, ou na internet você ter contato com outras pessoas. Você acha que não é um problema? Isso acaba trazendo problema e você está dando oportunidade para um problema maior se desenvolver no seu casamento, que é potencialmente uma traição.
Então, olhe para isso. Procure endereçar esse problema dessa maneira que nós falamos, que nós vencemos, e eu tenho certeza que vocês também eliminarão esse problema do casamento. Se você talvez vem de um relacionamento anterior, então é claro, não tenha contato com as pessoas dos seus antigos relacionamentos. Se é impossível, às vezes você tem filhos de casamento anterior e o pai da criança ou a mãe da criança tem que ter contato com a criança, tudo bem. Que seja feito de uma maneira bem formal, uma maneira não emocional, não sentimental, mas sim, você tem direito de visitar seu filho, está aqui o filho e tal, não tenha contato nenhum que seja íntimo, que venha causar desconfiança da parte do seu companheiro, da sua esposa ou o seu marido. Muitos esperam que você desista. Na corrida contra o tempo, esperam que você recue. A maioria espera que você fracasse. E então, o que você vai fazer? Então me lancei nessa fogueira santa, fiz o meu voto, cumpri o meu voto e saí, desci do altar realmente com essa certeza de que Deus iria me transformar. Eu ouvi o pastor falando da campanha da Fogueira Santa de Israel e eu vi ali a oportunidade de uma mudança total e completa na minha vida. Nunca espere incentivo de ninguém e faça da dificuldade uma oportunidade de mudança. Conquistamos um apartamento, conquistamos um carro, conquistamos... Enfim, eu tenho meu próprio escritório, presto assessoria para outras empresas e não paramos por aqui. Outras fogueiras santas virão e a gente quer mais, quer participar e está sempre imbuído essa certeza de que Deus pode fazer muito mais. A partir daquele momento, as coisas começaram realmente a mudar de fato, de verdade. E aí eu tive uma ideia de colocar uma loja de roupa masculina. Em pouco tempo eu já tinha colocado a minha loja, comecei confeccionando camisas, fui divulgando meu produto, os clientes começaram a vir e hoje eu tenho 3 lojas no ramo de moda masculina, onde as minhas lojas são grandes, amplas, tem tudo na parte de moda masculina. Conquistei também nessa última Fogueira Santa a minha loja do atacado. Fogueira Santa do Monte Sinai, levando você a grandes conquistas. Muito bem, nós falávamos sobre os erros que cometemos no início do nosso casamento. Esse vídeo já foi gravado há 2 anos, hoje nós já temos 20 anos, prosseguindo para o 21º ano de casados. E nós vamos agora responder a uma pergunta que alguém submeteu para o correio eletrônico da Escola do Amor. Se você tiver uma pergunta que você quer que nós, a Cristiane e eu, ou um dos dois, venha responder para você, dar uma orientação para você, então você pode enviar uma videopergunta. Grave na webcam do seu computador, em menos de 1 minuto, a pergunta que está te incomodando. E você gostaria de saber especificamente, porque aqui a gente está falando generalizado em vários problemas de outras pessoas, mas se você tem um problema específico e você não está recebendo o conselho específico para o seu problema, você pode enviar a sua pergunta e a gente vai responder especificamente ao seu problema, como essa amiga que nos enviou a sua pergunta agora. Assista só. Agora você pode mandar a sua videopergunta para a Escola do Amor. Você tem uma pergunta, uma dúvida ou gostaria de um conselho do Renato e da Cris Cardoso? É muito fácil enviar a sua pergunta de qualquer lugar do mundo. Tão fácil quanto 1, 2, 3. 1. Pense na pergunta e como vai expressá-la em 1 minuto ou menos. 2. Grave você mesmo a pergunta com a webcam do seu computador. 3. Envie seu vídeo por e-mail para escoladoamor@r7.com. E aí fique ligado para a resposta. The Love School, Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Oi, meu nome é Elisa, tenho 27 anos, namoro há 2 meses com um rapaz de 21 anos. Eu queria saber se essa diferença de idade pode influenciar em alguma coisa no nosso relacionamento. Pode influenciar se
a maturidade de vocês não é compatível. Normalmente, nós já tratamos do assunto aqui no programa, falando da maturidade entre o casal. É muito importante que a mulher se sinta segura ao lado do homem. É importantíssimo. Toda mulher quer se sentir segura, ela quer se sentir protegida, ela quer sentir que ela confia, as decisões dele serão as melhores decisões para ambos. Mas para que ela sinta essa segurança, então ela tem que ver que o marido é maduro, ele é confiável o suficiente para tomar a posição de líder, de cabeça no relacionamento. Quando ela não encontra essa maturidade no marido, então o que acontece é que ela passa a tomar a frente das decisões. E aí isso causa diversos problemas, porque ele vai se sentir desrespeitado, diminuído, ele vai sentir que ela faz as coisas sem perguntar, ela vai se sentir como se fosse mãe dele, como ele está se comportando como criança, e ele está apenas sendo o que ele é para a idade dele, para a maturidade dele. E ela está sendo o que ela é para a maturidade dela. Então, fica difícil, realmente, se você for mais madura que o seu namorado ou marido, para esse relacionamento dar certo. Não é impossível, mas nós normalmente não aconselhamos isso. A gente sempre aconselha que o homem seja mais maduro que a mulher, porque será um problema a menos, aliás, vários problemas a menos que vocês terão dentro de um relacionamento que já em si, com toda a compatibilidade possível, já oferece problemas. Então você não quer mais problemas para lidar dentro do relacionamento. Por exemplo, veja só o caso deste casal, o Kleber e a Maria Railda. Ela tem 44 anos de idade, ele tem 30. Então, a gente pode dizer aqui claramente que ela é mais madura que ele. Veja só os problemas que eles estão passando e a gente vai tentar dar uma orientação no laboratório da Escola do Amor para minimizar, para ver o que eles podem fazer diante dessa incompatibilidade entre os dois. Vamos assistir. Pergunta. Eu tenho um problema, dificuldade de me moldar as pessoas? É isso que você quis dizer? Não, Eu tenho problema de me moldar a você? Tem. E as outras pessoas, eu tenho? Tem. Porque você acha que todo mundo tem que ser do jeito que você quer e não é assim. Outro dia, uma vizinha perguntou pra minha filha se você me batia. E você acha que isso é bonito? Pega bem? A minha filha, imagina, eles dois vivem bem aí, parece casal de namorada. Ela, não parece, porque ele chega, outro dia ela baixou a cabeça, a minha filha, porque ela não gosta que fale alto. Você chega gritando na garagem. Se eu demorar, você buzina se você não tiver com a chave. Quando eu demoro, o que é que você faz? Buzina. Então, e alto. Poxa, você não abriu logo o portão. Eu tô dentro de casa. Eu entendo. Entendeu? Entendi. Infelizmente, é aquilo que você me falou pra mim. Eu venho de uma sequência na minha vida, tipo assim, desde mãe, todo mundo sempre teve esse mau costume em casa de falar alto. E as profissões que eu exerci antes de eu, por exemplo, eu trabalhei muito de cobrador de lotação. Sim. E desde o tempo que não era itinerário não, você chamava o passageiro, era aqui ó, na voz, na garganta. E você tem que falar com alto, claro e bom tom para o passageiro ouvir o itinerário, porque você era a campanha. O que aconteceu? São muitos anos, eu puxei, foi 7 anos de lotação. Então isso, meu organismo, como você mesmo diz, eu amadureci nisso. Eu era verde e me amadureci desse jeito. Então para mim poder regredir esse mau costume, porque realmente eu vou falar pra você, de coração, eu me incomodo em falar alto. Eu tenho vergonha. Você grita, você não fala alto, você grita. Eu tenho vergonha, de coração. Mas eu ainda não achei um jeito de eu coagir isso, reprimir, você de pode automático. virar a página, você Olha não só, é isso. Maria Railda, presta atenção. Você está cometendo um erro clássico que casais cometem. Você está tentando mudar o Kleber. Você está tentando mudar. Os casais, normalmente, eles bicam os dois entre si, porque eles ficam querendo mudar a outra pessoa ao seu jeito, à sua maneira. Você é uma mulher que não gosta de barulho, você não gosta de voz alta, de falar alto. Então você quer que o Kleber, que já não teve essa criação, não vem essa experiência, esse hábito, ele seja igual a você.
Eu já falei aqui no programa e vou repetir. A única coisa que a mulher consegue mudar no homem é a fralda dele, quando ele é bebê. Só. Depois disso, ela não consegue mudar mais nada. Porque ele vai ser o que ele vai ser. Você pode melhorar o Kleber. Sim, pode ser que devido ao desejo dele de agradar você, ele possa se controlar mais. Mas a voz dele, como ele já falou, devido aos trabalhos que ele já teve, parte do trabalho dele exigia que ele gritava. Então isso desenvolveu nele um tom alto de falar. Ele pode melhorar? Pode. Mas mudar só se ele fizer a operação de corda vocal. É isso que você quer? Então dá a mãozinha aqui, ó. Vamos continuar. Não é mais como é expositor de cães, né? Que você falou. Trabalhava você com não cães, trabalha isso. mais com isso. Você Fazendo tem uma feira de esposa filhotes. diferente da sua anterior. É o que eu te falo, eu já fui casada, a minha convivência com ele lá foi outra. Então com você é outra coisa. A gente pode virar a página, como eu te falei, e a gente viver em harmonia. Nada atrapalha, a não ser, eu já te falei, é a coisa que eu mais detesto em você é isso. Sua maneira, dá a impressão que você vai bater todo mundo. Vai. Até os vizinhos, coitado. Acho que amanhece ali com medo. Como você disse, vamos supor, eu por acaso não. Vamos colocar como se eu estivesse dando passos. Vamos supor, eu não dou pelo menos uns 3 passos adiante? Você parece que tudo seu é com antecedência. Ah, porque tem que ser agora. Você está com a garganta inflamada, eu falei, eu estou com febre, você só acreditou quando viu. Ah, eu vou sair agora, chovendo. Não pode, você tem que acreditar na pessoa. Se alguém já mentiu para você, eu não ando mentindo. Entendeu? Eu acredito em você, eu confio em você, não é? Você trabalha à noite, às vezes eu não vou, você vai só. Eu fico perturbando, enchendo sua paciência, telefonando, eu não fico. Você fica. Você fica. Mas eu gosto de estar em contato com você. Eu sei, eu gosto desse contato. Dá saudade. Mas demonstra assim que você não confia. Então, quem não confia... Você sente isso? Que eu não confio? Que eu ligo porque eu não confio? Quem não confia, porque às vezes... Você está brincando comigo isso aí? Sério. E isso sério? você não me contou. Não, eu não contei, eu esperei, eu estava Mas esperando. amor... Você sabe quantas vezes você ligou para mim ontem? Não. Ontem? Em menos de 3 horas você ligou 8 vezes. Nossa, até isso 8 vezes. Até isso vocês reclamam? Se o marido liga... Eu não estou reclamando. Vocês reclamam? Eu não estou reclamando. A minha reclamação com você, que eu quero que você mude, é só sua maneira explosiva, os seus gritos. Você fala baixo, para mim está ótimo, está de bom tamanho. Mas até as crianças falam, poxa, o tio Kleber só fala gritando, que chega a gente fica com medo, mas só que a gente vê que ele está sorrindo, entendeu? Não pode, meu amor, ser assim. As pessoas têm que te respeitar e não ter medo de você. Como eu te falo bem claro, o que me atrapalha muito é isso. É a pressão psicológica dentro de casa. Eu já tive pressão psicológica na rua. Eu sei que eu vou largar lá a pasta de dente amassada no meio, não vou pegar e colocar ela organizadinha. Vou esquecer a toalha, né? Fazer as coisas como normalmente o homem faz, como eu ainda brinco com você e falo, ó, isso é natural do homem. Você aceita ser corrigido, porque o que for assim, para eu te ajudar, eu te ajudo. O que eu estiver fazendo errado também, eu vou tentar me corrigir. Amor, Mas você vai aceitar se corrigir, o problema é esse. Você nunca aceita sugestões, você não aceita nada. Não adianta medir forças comigo. Pois é, o Kleber, ele está se sentindo como? Ele está se sentindo como um adolescente que está sendo controlado pela mãe. Então aí você veja por você mesmo se a maturidade não influencia no relacionamento. Então, idealmente, esse relacionamento nunca deveria ter começado. Idealmente. Eu não estou dizendo para vocês separarem Kleber e Maria. Mas vocês têm uma montanha para subir. Você, Kleber, você tem que amadurecer antes do seu tempo. Você tem 30 anos, você tem que começar a agir como um homem muito mais maduro para poder oferecer essa segurança à sua esposa. Agora, ela também, Maria, você tem que diminuir, você tem que baixar, você tem que entender que você trouxe uma criança para dentro de casa. Você está segura, você vê que você está muito mais tranquila. E ele está aí, garotão. Quer dizer, então você tem que abaixar, diminuir o seu nível de maturidade para poder encontrar mais ou menos ali no meio. Cristiane, alguma coisa você vê a respeito do casal? Sem comentários. Se eu tenho que falar, eu concordo no que você falou, mas é muito difícil para ela descer, né? É muito difícil. Isso aí é... Mas ela vai ter que fazer muito esforço. Se ela quer
se ela quer ser, se ela quer ter a pessoa mais nova, porque ela não fala no vídeo, mas eu tenho certeza que em algum momento a pergunta apareceu na cabeça dela. Poxa, mas ele tem 14 anos menos que eu. Ele é muito mais jovem que eu. Ela, de alguma maneira, ela racionalizou isso daí e foi em frente. Tá bom, você quer ir em frente? Você levou para casa, Maria? Agora você tem que lidar com a situação. E lidar com a situação implica você também desamadurecer, quer dizer, baixar o seu nível para poder estar um pouquinho mais em compatibilidade com ele. É mais difícil para você, com certeza, mas é o preço. Se você não quiser pagar esse preço, então, infelizmente, essa relação não vai dar certo, do jeito que está aí. Já voltamos daqui a pouquinho. Deseja rever os programas The Love School, a Escola do Amor? É muito fácil. Basta entrar no site www.bprenatocardoso.com. Clique na aba Escola do Amor e pronto! Lá você encontra todos os programas e pode aprender cada vez mais. The Love School, a Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Daqui a um pouquinho a gente vai responder mais uma pergunta, uma videopergunta. E se você tem a sua pergunta que gostaria de ser respondida, que fosse respondida aqui no programa, envie o seu e-mail para escoladoamor@r7.com. escoladoamor@r7.com. Se você também está num relacionamento onde você gostaria de participar no laboratório, quer dizer, o laboratório você já deve ter visto como que funciona. Vocês sentam um de frente para o outro e conversam. E a Cristiane e eu vamos observar. E com a nossa experiência aconselhando casais e lidando com esse tipo de problema por muitos anos, nós vamos apontar para vocês aonde estão os problemas, aonde estão as dificuldades. E ali dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Então, se você quiser participar no laboratório da Escola do Amor, você também pode enviar o seu e-mail para escoladoamor@r7.com. Muito bem, Raquel e Cleiton. Cleiton? Sim, senhor. Vocês estão confundindo com... Falei direito o seu nome, né, Cleiton? Muito bem. Vocês estão casados há 1 ano, jovens. A sua criação foi diferente da dela, porque ela veio de uma família, ela estava falando, uma família praticamente perfeita. Os pais foram o exemplo, a inspiração dela, até para casar bem jovem. Mas você teve o contrário. Seu pai lhe aconselhando nunca casar, ter muitas mulheres. E, além disso, você também se criou na rua, não é isso? Então você era muito grosso no início do seu casamento. Sim, só, né, Bispo? Porque é a própria criação, meu trabalho também, como o depoimento do rapaz diz, né? Exige falar mais alto. Então, por ela ser criada nessa família, ela tem um lado mais sentimental. Às vezes eu falava com ela normal, ela falava, você estava gritando comigo? Para de gritar comigo. E eu não achava que eu estava gritando. Então, para me se adaptar, eu tive que começar a ceder em algumas coisas. Tanto também como ela teve que começar a ceder também. Então, por exemplo, Raquel, quais os problemas que vocês tiveram? No começo eu era muito sentimental. Tudo que ele fazia, qualquer coisa que me desagradava, alguma coisa que ele me repreendia, eu chorava. Chorava e queria agir pelo lado sentimental, fazer ele ter pena, tudo, assim... Pedia alguma coisa, ele não queria, eu chorava. Ficava com raiva, ficava sem falar com ele. Ou alguma coisa que eu fazia errado, por ele ter esse jeito grosso, ele era muito severo, falava alguma coisa, eu já chorava. Então, eu era muito sentimental e isso acabava irritando ele um pouquinho. Um pouquinho? Sim. Por exemplo, em que sentido que você choraria, por exemplo? O que ele não deixava você fazer, ou que ele tinha desacordo com você? Em que sentido? Não, qualquer coisa. Assim, às vezes chegava em casa, a gente casou e ele, por ser homem, deixava tudo bagunçado. Aí eu, poxa, amor, arruma aqui. Você fala assim por ser homem, quer dizer, parece que todo homem é bagunçado. Não é tão assim também. É difícil, mas às vezes encontra um homem que é organizadinho. Ok, só para corrigir. Muito bem. Aí ele chegava... Em casa, deixava tudo fora do lugar. É aquilo que o senhor falou, né, gente? Eu queria uma mulher. Aí eu falava com ele, o que custa arrumar
Aí ele já falava, Raquel, você que tem que arrumar. Aí isso já era motivo pra eu chorar, já era motivo de eu ficar com raiva, já era motivo de eu... Sendo que era a minha parte fazer aquilo, né? Fazer essas coisas. Isso já era motivo suficiente pra eu Aí chorar. você chorava, esperando o quê? Que ele ia ficar com pena de você? Que ele ou... ficasse com pena, que ele viesse, pegasse, arrumasse, passasse a mão na cabeça. E nunca resolvia, Bis, porque no outro dia eu chegava, deixava tudo jogado de novo. Quando que começou a resolver? Quando ela viu eu jogando as coisas, as roupas no chão, ela começou a pegar. E naquilo eu falei, poxa, eu tenho que mudar. Eu comecei a ceder também. Agora eu chego, coloco tudo direitinho. Então a gente vai cedendo um pouquinho. Tudo que ela... direitinho mesmo? Porque eu tava pensando aqui, vocês têm 1 ano de casado. Peraí, já? Não, mas é possível, porque só comigo que as coisas acontecem assim, é possível. Não, você ainda tá em fase de treinamento. Fase de treinamento, né? Fase de treinamento. Tem que dar um biscoitinho pra ele. Né? Toda vez que ele colocar lá no lugar certo, você dá um biscoitinho e tal. Aí treinando, né? Não, ainda deixa, assim, mas eu já não falo mais nada. Isso já não me incomoda. Isso já não é um problema mais pra vocês, né? Já não é um problema. Você vê, esse negócio de chorar, a mulher chorar, eu acho assim interessante, porque é natural da mulher. Ela chora, especialmente diante do homem, porque ela vê o homem às vezes sendo bruto, mais duro com ela. Então, mas só que ela não se dá conta de que ela está chorando e ela está provocando no homem uma reação adversa. Normalmente, quando a mulher chora, o homem ou ele vai ficar com sentimento de culpa e se achar manipulado, às vezes, pela mulher, porque se ele for lá e consolar e tal, ele vai se achar manipulado. Porque, quer dizer, tinha um problema e ali ele por causa das lágrimas, ele teve que ceder. Então, ele vai se achar manipulado. Ou então, ele não vai saber o que fazer, ele vai ficar mais duro e falar, para de chorar, porque se ficar chorando não vai resolver nada. Então, ele vai ser mais duro com ela ainda, ela vai se sentir desprezada. Poxa, nem chorando ele amolece para mim, né? Mas o que acontece é que a mulher, ela não entende que quando ela chora na presença de outra mulher, a outra mulher vem, ai, tadinha, não chora e tal. Ela logo recebe um consolo. A outra mulher chora em Chora com ela. Ah, vamos chorar junto aqui, não resolve nada. Mas chora junto. Recebe o consolo na hora. Não resolve, mas recebe o consolo. E isso não funciona normalmente com o homem. Como eu falei, se ele socorre, ele vai se sentir manipulado. Se ele não socorre, ela vai se sentir desprezada. Então não é a arma boa para usar, ou instrumento, digamos, não a arma, mas um instrumento bom para usar para resolver problemas de relacionamento. Você aprendeu essa lição já? Entendi. Não chora mais, não? Só de vez em quando. Eles estão com um ano casado, vamos dar um desconto aí, né? Mas tá chorando mesmo. Mas tá não choro mais para que ele tenha pena de mim, para ele vir passar a mão. Ok. Agora não é mais, agora é por outra coisa. No próximo programa você vai falar por outra coisa. Ok. Então você vê aí um aprendizado, ainda que o casal é bem jovem, mas você vê já um aprendizado da experiência deles. Vamos atender a uma outra pergunta. Agora você pode mandar a sua videopergunta para a Escola do Amor. Você tem uma pergunta, uma dúvida ou gostaria de um conselho do Renato e da Cris Cardoso? É muito fácil enviar a sua pergunta de qualquer lugar do mundo. Tão fácil quanto 1, 2, 3. 1. Pense na pergunta e como vai expressá-la em 1 minuto ou menos. 2. Grave você mesmo a pergunta com a webcam do seu computador. 3. Envie seu vídeo por e-mail para escoladoamor@r7.com. E aí fique ligado para a resposta. The Love School, Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Olá a todos, meu nome é Marcos. Eu queria saber se realmente, quando um casal se separa já várias vezes de casa, um vai para casa da mãe, o outro vai para casa do pai, e eles se separam, se a terceira vez daria certo. Bom, a questão não é se vai dar certo, se eles já separaram 3 vezes, mas a questão é se já resolveu o problema que fez com que eles se separassem, né? Então, isso já não mostra uma boa tendência. Já separaram 3 vezes e agora estão tentando voltar uma 4ª vez. A questão não é se vai funcionar. Pode funcionar, se os dois resolverem o que faz eles se separarem tão frequentemente.
Então, mas claro, isso também faz, cada vez que vocês se separam, isso acaba diminuindo a confiança, a crença nesse relacionamento. Às vezes o casal separa, Cristiane, porque eles pensam o seguinte, bom, não está dando certo, vamos dar um tempo, vamos sair. E eles pensam que o tempo e a distância vai resolver o problema. E tempo não resolve problema. Presta atenção, desculpe. Presta atenção, olha aqui. Tempo não resolve problema. O que resolve problema é você usar a sua cabeça, identificar o problema e ver o que tem que ser feito a respeito daquele problema e fazer. Agora, tempo em si não resolve problema nenhum. Às vezes, Neto, o problema é que a pessoa tira o tempo para não discutir. Porque eles discutem tanto que eles pensam assim, então vamos sair fora para não ficar em each other's throats, né? Quer um período de paz, quer comprar 2 semanas, um mês de paz. E ver o seguinte, se a gente separado vai dar falta um do outro. Claro, vocês podem até dar falta um do outro. Mas só que quando voltar junto e o problema não foi resolvido, vai ter o problema de novo. Então, tempo em si não resolve problema de ninguém, tá bom? Tenha isso em mente. Nós temos aqui um comentário de uma pessoa, a Luana, está dizendo assim, olha, gostaria de sugerir um tema para o The Love School. Casamento depois da chegada do filho. Depois que minha bebê nasceu, meu casamento nunca mais foi o mesmo. Necessito muito de ajuda. Realmente é um ótimo tema. Porque a gente vê que quando o casal tem um filho, se já não estava bem, piora. Né? E às vezes estava bem e começa a ter problemas. Normalmente a gente aconselha o casal que é recém-casado, viu? Não ter filho no início do casamento, porque isso acrescenta aos desafios. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua assistência ao programa de hoje. Nós vamos voltar no próximo programa às 15 horas aqui na Escola do Amor. Até lá e fique com Deus.